Olá, eu sou a professora Deise Arosa, da Unigama, e é um prazer ter vocês aqui na mais um espaço que a gente tem para conversa, para reflexão, e eu vou conversar um pouco com vocês sobre educação, saúde e proteção integral, falando da escola, especialmente como esse espaço de cuidado. A proposta hoje é de que a gente possa refletir um pouquinho sobre a escola como um espaço de proteção, né, de quem ali está, e também pensarmos um pouco, tentarmos compreender como que a educação, a saúde, o cuidado fazem parte de um mesmo ecossistema. Então, para isso eu queria convidar vocês a pensar um pouquinho que quando a gente fala de educação, e aí eu vou estar localizando, né, a minha fala e a nossa reflexão na educação no Rio de Janeiro, tanto o Estado quanto também, principalmente o município do Rio, onde a gente está localizado, né, a Unigama tem seus polos aqui nos municípios, no município do Rio, né, e nos bairros aqui do entorno, principalmente Zona Oeste, a área da Leopoldina, e a gente está falando, né, de um Estado que tem realidades muito diferentes e que convivem lado a lado. Além das escolas privadas, públicas, a gente tem desafios históricos, né, relacionados a essas escolas, e a gente também fala nesse mesmo contexto em relação às creches conveniadas, escolas comunitárias, e também as suas realidades de território com alta vulnerabilidade social, mas também a gente tem algumas outras regiões com presença de alguns equipamentos culturais que são bem importantes. Mas tem algo que une todos esses espaços e une todas essas escolas, que é a necessidade de cuidar integralmente, né, da criança e do jovem que ali está, reconhecendo que o processo educativo, né, que a escola se propõe é profundamente influenciado pela saúde física, pela saúde emocional e também social. Então, por isso aí a gente se propõe a refletir um pouco sobre a escola como esse espaço, né, de proteção integral e também nessa integração que deve haver entre educação, saúde e o cuidado dentro desse mesmo ecossistema. Então, a escola pode se tornar, sim, efetivamente, um espaço em que a gente pode proteger, pode cuidar, acompanhar e encaminhar, garantindo assim direito de aprendizado e um aprendizado com dignidade, né? Então, falar um pouquinho sobre o contexto regional que a gente está se referindo, né? A gente está localizando e fazendo esse recorte, é um contexto fluminense carioca, e em relação à infância e educação, a gente tem um panorama da rede pública e privada no Rio de Janeiro, a gente tem uma rede pública no estado e município, né? O município do Rio de Janeiro uma das maiores redes públicas, né, da América Latina, que se fala, a gente tem cerca de 1.550 unidades escolares, mais de 650 mil estudantes, isso falando do censo de 2023, e o interessante, né, e muito importante localizar que 40% dessas unidades escolares operam em áreas de alto risco, com índice de vulnerabilidade social e também de violência armada. A gente tem isso nas referências, né, de algumas pesquisas e alguns equipamentos sociais que fazem essa pesquisa. Na rede estadual, a gente tem cerca de 1.230 escolas, também com cerca de 650 mil alunos. A gente conta com uma rede privada no município do Rio, com cerca de 1.100 escolas privadas, atendendo 380 mil estudantes, isso a gente está se localizando ainda no censo de 2023, né? E o que há de comum dentro desse contexto que a gente está falando é de relatos em todas as escolas de aumento de ansiedade escolar, né, de intolerância religiosa, racial, cyberbullying, e outras questões mais que nós vamos também tratar aqui. A gente tem ainda nesse contexto regional a questão das creches conveniadas,
E nessas creches conveniadas, a gente tem uma parte relevante da educação infantil no Rio, e essa parte relevante é ofertada por creches conveniadas e comunitárias também, com equipe também ligada, né, não só a essas creches, mas também ao município do Rio. Alguns estudos, principalmente da UERJ, desde 2022, apontavam que nesses espaços há uma incidência grande de alguns acidentes, problemas de saúde não identificados e ausência de alguns padrões de protocolo, né, protocolos mais padronizados. Bem, falando especificamente, né, do território do Rio de Janeiro, a gente pode dizer que é um estado que tem grande contraste socioeconômico, né, um dos maiores do nosso país. E no município do Rio, a gente tem escolas que estão localizadas em áreas de forte violência urbana. E aí, próximos à Unigama, aqui na área da Leopoldina, a gente tem, né, Complexo da Maré, Alemão, a gente tem Manguinhos, e próximos ainda, Jacarezinho, Cari, e outros bairros mesmo com alta renda, né, Leblon, Lagoa, até mesmo Barra da Tijuca, a gente encontra esses contrastes socioeconômicos e também a violência urbana. Então, a gente tem grandes contrastes nessas realidades em que as nossas escolas se encontram. E a gente pode encontrar, né, então, falar de alguns impactos relacionados à infância e adolescente, né, falando desse contexto que eu me referi há pouco. A gente pode dizer que a saúde mental das crianças e adolescentes no Rio de Janeiro, né, já que o estado do Rio é um segundo estado de maior índice de transtornos mentais da infância e adolescência, e a gente encontra isso na pesquisa do Ministério, né, os dados do Ministério da Saúde de 2023, né, do SUS. E dizer também que entre 2019 e 2023 teve aumento de 42% nos atendimentos de saúde mental infantil na rede do SUS no Rio de Janeiro, isso com base em dados do DataSUS. Na cidade do Rio de Janeiro, o CAPSI também registrou um crescimento de 39% de atendimento de casos de ansiedade e depressão entre crianças e adolescentes pós-pandemia. Isso a gente encontra no relatório do CAPSI também em 2023. Então, a gente pode ver que a saúde mental das crianças e adolescentes do Rio de Janeiro tem sido impactada nesses últimos anos. Há também uma grande exposição à violência armada, né? Dados do Instituto Fogo Cruzado, mas também corroborados com o da Secretaria Municipal de Educação do Rio, diz que em 2022, 75% das escolas municipais do Rio tiveram pelo menos um dia sem aula devido às operações policiais. Com certeza, de lá para cá, a gente tem presenciado e tem visto um aumento em grande nisso. As crianças que vivem, né, nessas áreas de intensa violência armada, elas têm apresentado uma redução média de 20% na presença escolar delas, e também atrasos na alfabetização relacionados a traumas. Tudo isso a gente encontra em pesquisas de núcleos de estudos de violência da USP, em 2020, e também estudos do Instituto Fogo Cruzado, junto com o FRJ, em 2021. Aliados ainda a isso, um outro contexto que a gente pode falar é da insegurança alimentar. Porque no estado do Rio de Janeiro, a gente encontra 22% das crianças que vivem em lares com algum grau de insegurança alimentar. E em muitos bairros da periferia, né, do Rio, a gente pode dizer que a merenda escolar ainda é muito importante, pelo menos para 30% dessas crianças, como pesquisas da Rede Maré, né, os dados de 2023 apontam. A gente ainda tem um outro contexto que fala de saúde física e condições não identificadas, em que levantamentos estimativos da Secretaria Municipal de Saúde do Rio aponta que 1 em cada 4 crianças do 1º ao 5º ano de escolaridade apresentam problemas de visão não diagnosticados. E se a gente falar no Brasil,
pelo menos 40% das dificuldades de aprendizagem estão relacionadas a problemas sensoriais, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, em dados de 2022. Então, essas dificuldades e problemas sensoriais são muitas vezes relacionados à saúde mental abalada por conflitos armados, deslocamentos forçados, violência doméstica e também insegurança territorial. Alimentação irregular, insegurança alimentar também, em muitos bairros também afeta. E muitas vezes as crianças que chegam à escola, elas chegam com outras carências de saúde que não estão identificadas, como de visão, de audição e de atenção também. Bem, daí a gente é levado a pensar, né, na escola como um espaço de proteção integral. A gente não está falando aqui não somente de aprendizagem, mas de uma proteção de uma forma bem mais ampliada. Bem, como é que a gente pode pensar na escola como esse espaço de proteção integral? Pensando primeiramente, então, como uma escola em que ela seja um espaço de estabilidade. Estabilidade por quê? Porque em territórios instáveis, a escola pode ser um equipamento que vai garantir uma determinada rotina, né, para essas crianças e adolescentes, a alimentação, o acolhimento e até mesmo a previsibilidade. Nas escolas, então, tem um espaço para a implementação de práticas de cuidado focadas na saúde mental e na convivência. Então, primeiro a gente pode falar de que a escola pode ter uma função protetiva frente à violência urbana. Dados de 2023, ainda do Fogo Cruzado, diz que o Rio enfrentou 4.000 tiroteios em 2023 em áreas próximas a escolas. E cada operação policial suspende cerca de 20.000 a 45.000 matrículas, né, por dia. Deixam de ir à escola de 20 a 45.000 crianças. A gente pode pensar também da escola como sendo um espaço de estabilidade emocional e alimentar. Porque durante o dia de desmobilização, né, de serviço dessas operações, que a gente tem sido confrontadas, né, nos últimos momentos, as escolas podem registrar assim, um aumento de crise de ansiedade, comportamento regressivo, irritabilidade das crianças, dificuldades de concentração, né? E dados do campo da Rede Maré, no relatório de Direito à Educação de 2021 a 2023, apontam que há, realmente, nesses momentos de operação, esses comportamentos, essas crianças e adolescentes chegam à escola com esses comportamentos. É nesse cenário, né, que surge, então, a urgência da gente pensar em integrar educação e saúde, não como setores que são paralelos, mas como pilares para proteção e também aprendizagem desses alunos, né, dessas crianças e desses adolescentes que estão na escola. A gente tem exemplos ainda reais, né, de escolas, né, na área da Maré que implementaram rotinas de acolhimento emocional pela manhã, após noites de confronto, né, quando as crianças chegam à escola, elas têm algumas rotinas de acolhimento. Há também relato de escola estadual, na área de Manguinhos, que criou um corredor seguro com as famílias após episódios de tiroteio. Existem ainda relatos de escolas privadas na Barra, Zona Sul, que implementaram alguns programas de educação emocional pós-pandemia. Então, são alguns exemplos de como as escolas podem, né, ser um espaço de estabilidade, né, emocional, alimentar, protetivo, frente a essa violência urbana que as nossas crianças e adolescentes estão sempre expostos. Então, a gente tem alguns mecanismos legais que podemos dizer que respaldam, fundamentam a proteção integral, né, a esse aprendiz. Então, a gente pode falar, primeiramente, de um panorama legal,
nacional, em que a gente encontra na Constituição, né, lá no artigo 127, sobre essa proteção, quando fala que o dever compartilhado entre Estado, família e sociedade, né, estão ali para a proteção dos alunos, das crianças. A gente também pode falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, seus artigos 4 e 5, que fala de uma proteção integral e prioridade absoluta, reportando a LDB 93, 94, 96, a gente tem também falando do dever da escola, de zelar pela integridade física, moral e emocional dos alunos, e também a Lei 13.257 de 2016, que é o marco legal da primeira infância. Então, como base legal nacional, a gente pode citar, entre outros, esses 4 pilares aí, essas 4 legislações. A gente tem também, especificamente no Rio de Janeiro, na Constituição Estadual, artigo 326, fala do direito à educação e a proteção integral desse aluno. A gente tem a Lei 3.698, 2001, do Rio de Janeiro, que fala sobre o sistema de atendimento socioeducativo. A Lei 6.350, 2012, também fala de uma política estadual de promoção de saúde na escola. E temos alguns decretos falando especificamente do Rio de Janeiro, alguns decretos municipais, que instituem o Programa Saúde na Escola, né, PSE, local, que é também uma adaptação, né, do PSE nacional, e ele é adaptado como PSE carioca, por meio de uma resolução conjunta, desde 2015. E essa resolução, ela define uma articulação intersetorial entre saúde, educação, assistência social na gestão desse programa. A IPCE Carioca, ele prevê equipes de atenção primária à saúde, unidades de saúde municipais, que vão atuar em escolas públicas municipais do Rio de Janeiro, levando ações de promoção, prevenção, atenção, saúde, também considerando aí nesse mesmo contexto as creches conveniadas, a questão da educação infantil, fundamental, média e também a EJA. Tá? Entre as 13 áreas prioritárias do Programa de Saúde na Escola, do PSE Carioca, estão promoção da cultura de paz e direitos humanos, prevenção, violência e acidentes, saúde bucal, vacinação, saúde física e mental, acompanhamento de vulnerabilidades, prevenção de doenças, entre outras também. Importante também falar que a gente tem ainda alguns outros protocolos municipais que são relevantes nesse contexto. Um é o protocolo de prevenção em situações de confronto armado. É um protocolo firmado, entre Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, e também comunidades ali da Maré, ele vem desde 2021, é um protocolo bem interessante, vocês podem procurar, que tem ações, estratégias, e orientações em situações de confronto armado. Também tem protocolo de notificação de violência, firmado de Secretaria Municipal de Saúde, são utilizados pelo Serviço de Saúde no Rio de Janeiro para poder notificar e registrar, encaminhar casos de violência suspeita ou confirmada, e a notificação é feita pelo Sistema de Informação de Agravos e Notificação do Ministério da Saúde, que é o SINAM. E a gente pode também falar que a SME tem algumas normas de convivência escolar, as últimas já dadas desde 2020, que tratam de como as escolas devem exportar, orientar, acolher, também nessas situações. Essas normas, elas reforçam que a escola tem o dever de acolher, de observar, de registrar e de comunicar também situações que possam ameaçar a saúde e a integridade dos estudantes. Bem, mas o que isso, então, vai significar na prática? Que a escola deve, então, garantir, como está lá desde a fundamentação legal nacional, estadual, municipal, garantir um ambiente seguro e acolhedor. Ela deve também identificar alguns sinais de risco físico, emocional, psicológico, social, e encaminhar para serviços de rede de apoio a isso. Além de registrar eventos com ética e com responsabilidade também. Então, o papel dos profissionais
né, que estão envolvidos nesse território escolar, nesse espaço escolar, né, em diferentes contextos, como a gente viu aqui, por exemplo, em escolas públicas, a coordenação pedagógica, a direção, muitas vezes assumem algumas funções que deveriam ser de assistência social e de saúde. E isso a gente precisa dar uma correção, um fluxo correto, né, encaminhando para as redes de saúde. Muitas vezes nas escolas privadas há alguns psicólogos, orientadores, mas há uma pouca articulação com alguns serviços públicos que deveria ser melhorada. Bem, para essa prática, vamos dizer, para esse cuidado integral, esse ambiente seguro e acolhedor, né, a gente pensa em algumas dimensões para esse cuidado integral. Primeiro, pensando na dimensão física, que vai falar de prevenção de acidentes e da gente ter alguns espaços seguros, ter os espaços seguros, alguns não, né? Ter os espaços seguros dentro do ambiente escolar, prevenindo, assim, qualquer acidente que possa ocorrer. Um cuidado integral também em relação às emoções, né, a dimensão emocional, termos de relações saudáveis dentro da escola, uma escuta ativa também, né? Uma dimensão social, que é a da convivência e do pertencimento àquele espaço, àquele território, né? A dimensão de cuidado integral em relação à parte cognitiva, e aí a escola está, né, num dos seus papéis que a gente tem privilegiado, que é da aprendizagem, mas uma aprendizagem considerando, então, uma integralidade, né? E uma outra dimensão que a gente poderia dizer também de um cuidado em relação ao território, uma articulação com equipamentos do entorno daquele território, né, sejam as unidades de saúde, os CRAS, né, CAPSI, outros equipamentos culturais, também da comunidade, das associações de moradores e outros equipamentos que hajam no entorno que possam também promover e participar desse cuidado integral nessas dimensões, física, emocional, social, cognitiva e territorial. Bem, falando disso, a gente então está falando de uma intersetorialidade, né, em que a escola não fica sozinha, mas que ela pode se valer de uma rede intersetorial para esse cuidado integral. Então, na prática fluminense carioca, né, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem alguns fluxos para acionar essa intersetorialidade, né, em que a saúde, assistência, educação estejam vinculados. O que a gente tem vamos dizer assim, especificidade dentro dessa região, né? O que diferencia as escolas no Rio de Janeiro, que a gente tem aqui bastante ciência? A gente tem um impacto muito grande em relação à violência escolar na rotina das escolas, né? Se a gente pegar dados lá de 2022, a Rede Fogo Cruzado e mais a Rede da Maré apontaram que 582 dias letivos foram impactados por confrontos apenas na rede municipal. Então, foram muitos dias letivos, né? Escolas fecham, atrasam, alteram horário, isso devido, né, à circulação restrita no ambiente. Também há a questão de circulação limitada das redes de proteção. Muitas vezes as equipes de CRAS, CREAS, CAPSI, Clínica da Família, elas não conseguem acessar certos territórios em dias de operação. Isso impacta também diretamente alguns encaminhamentos e alguns atendimentos que precisam ser realizados. Tá? Alguns casos também frequentes no Rio de Janeiro apontam de crianças que chegam à escola sem conseguir ter uma boa noite de sono, ter conseguido dormir devido a tiroteios noturnos. Também há relatos de episódios de estresse pós-traumático infantil e aumento de automutilação em adolescentes, principalmente na rede estadual,
né? E estudantes que vivem também em abrigos ou acolhimentos institucionais. São dados que a gente pode colher, né, na Secretaria Municipal de Assistência Social no Rio de Janeiro. Alguns outros desafios também mais localizados na rede privada, a gente pode dizer que há uma alta demanda por atendimento psicológico, há também uma judicialização de alguns casos envolvendo TEA, né, transtorno do espectro autista, bullying, acidentes, as questões relacionadas à inclusão de alunos, e muitas vezes também expectativas familiares pressionando por desempenho, antecipando, intensificando também a questão de ansiedade escolar. Então, frente a esse panorama aqui bem reduzido, né, que eu falei, e a gente, se fosse pegar também exemplos e notícias bem próximas das últimas semanas passadas, a gente pode ver relatos bem próximos dessas questões que eu estou falando aqui. Quando é, então, que a escola aciona a saúde? Né? Sistema municipal de saúde. Quando há sinais de sofrimento psíquico, quando há também suspeitas de deficiência que não é identificada, quando precisa de acompanhamento de TEA, ali saiu TEA, mas é TEA, né, TDAH, de epilepsia, de outras doenças crônicas, acidentes escolares e outros encaminhamentos vindos também, né, desse programa de saúde na escola. Então, quando a escola tem esse tipo de demanda, ela deve acionar, então, o Sistema Municipal de Saúde. Quando deve acionar o CRAS, CRES, ou então o Conselho Tutelar? Quando há indícios de violência doméstica, negligência grave, abandono escolar e também situações de risco extremo. A gente tem algumas especificidades, né, que algumas áreas são controladas, né, pelo crime, e isso dificulta a circulação dessas redes de apoio. As escolas precisam registrar que houve dias de operação policial. Muitas crianças chegam à escola após as noites de tiroteio e precisam de um acolhimento diferenciado, é necessário. Crianças de abrigo de acolhimento institucional também estão presentes em várias unidades, também precisando de um acolhimento específico. Bem, com esses fluxos, né, de acionamento, a gente precisa de alguns protocolos também para esses encaminhamentos, para notificação, para comunicação. Então, em qualquer escola do Rio de Janeiro, público ou privada, é necessário que sejam registrados incidentes, né, que são referentes a acidentes, a comportamentos, alguns sintomas apresentados, né. Então, esses incidentes precisam ser registrados. E aí cada escola tem sua forma e seu registro próprio, né. É preciso também que as famílias sejam comunicadas de uma forma clara e ética. É preciso também acionar a rede sempre que houver risco à integridade da criança, e aí naqueles casos, né, quando acionar Sistema Municipal de Saúde, outros equipamentos, CRAS, CAPSI, CRES, né. Garantir sigilo e proteção de dados pela Lei Geral de Proteção de Dados, né, e manter também um prontuário escolar organizado, ou seja, toda a parte, né, de registros individuais, de acompanhamentos, de reuniões, orientação à família, né, aí a equipe da escola, coordenação, né, orientação escolar, pedagógica, direção, manter sempre essa documentação bem organizada. E no cotidiano das escolas no Rio de Janeiro, são, vamos dizer assim, 5 eixos são privilegiados, né. São eixos de que, falando no contexto carioca e dessa diversidade que a gente tem, né, que a gente tem famílias que são protetoras, famílias que são ausentes, famílias que são fragilizadas,
famílias que não chegam à escola. Então, a comunicação precisa ser clara, objetiva, não pode ser patologizante, né, nem com julgamentos. E a escola sempre, ela não diagnostica, mas ela observa e encaminha, né, nesse fluxo. Então, no cuidado cotidiano das escolas, a gente privilegia esses 5 eixos aqui. Em relação ao primeiro, que a gente chama de acolhimento, a gente privilegiar os ritos de chegada, que é importante que as crianças, né, os adolescentes que enfrentam violência no trajeto, né, eles sejam acolhidos, tem um rito de chegada, né, de acolhimento nessa escola. Que haja também uma escuta qualificada, né, especialmente para alguns adolescentes, né, que algumas pesquisas têm reportado de que, principalmente em algumas escolas em que a gente tem do sexto ao nono ano, os adolescentes têm vindo com uma demanda muito grande por uma escuta qualificada. Um segundo eixo seria a questão do vínculo, de ter ali firmado algumas relações de confiança com os professores e com os agentes educacionais, né, toda a comunidade escolar, para que se desenvolvam ações para que essa relação de confiança seja solidificada, firmada, para que os vínculos sejam realmente mais fortificados. Mais um eixo seria o eixo da prevenção. As escolas precisam trabalhar também com a prevenção, ou seja, ter alguns espaços em sua escola, né, no seu entorno, todos esses espaços seguros, que possam, assim, prevenir qualquer tipo de acidente, né, que tenha uma infraestrutura que não seja precária, né, não só em relação à acessibilidade, mas em relação a qualquer outro tipo de acidente que possa ocorrer. E que também faça uso de protocolos de segurança, principalmente em territórios de risco, né, a integridade das crianças. Então, sempre agir de uma forma preventiva. Um outro eixo é o eixo da comunicação, em que sejam claros os fluxos entre a comunicação da direção, coordenação, os professores, equipe de apoio, né, que não haja entraves, que não haja bloqueios nessa comunicação, para que esse cuidado integral seja também mais fortificado, através do acolhimento, do vínculo, uma prevenção e também um bom fluxo de comunicação. E, por fim, o outro eixo seria da pedagogia do cuidado. E aí onde eu também gostaria de fortalecer, né, essa nossa reflexão. A pedagogia do cuidado está bastante relacionada, né, a projetos ligados ao bem-estar, e aí incluindo, né, rodas de conversa, de mediações de conflito, a própria cultura da paz, né, a questão da articulação de uma educação integral entre corpo, mente, né, a arte, o esporte, o movimento. Então, pensar na escola também, no oferecimento de uma educação integral que integre mesmo, né, que proponha, favoreça, que tenha, né, atividades e que tenham as suas estratégias voltadas ao desenvolvimento do corpo, através da arte também, do esporte, do movimento. A gente pode dizer que no Rio de Janeiro a gente já conhece, né, há relatos de práticas, experiências possíveis em algumas escolas, de parcerias com Clínica da Família, com CAPSI, a gente encontra em alguns municípios, não só no Rio de Janeiro, né, que tem alguns CAPSIs bem atuantes que fazem atendimento integrado em escolas que têm esse território marcado pela violência, né. Uma outra questão seria ter protocolos de acolhimento pós eventos críticos,
E aí há, por exemplo, a gente pegou aqui, inspirado no protocolo de acolhimento em dias de confronto, utilizado lá nas escolas da Maré, na Rede Maré, a gente tem esse documento, né, de 2022, em que tem alguns protocolos, como, por exemplo, né, roda de conversa inicial, identificação de crianças mais fragilizadas, adaptações da atividade daquele dia, registros em ficha própria, né, sobre aquele dia e comunicação também para as famílias. Um outro também tipo de cuidado, né, seria diagnóstico territorial escolar. É uma prática adotada por escolas da prefeitura, em que há traçados, assim, há registros, né, e estudos com dados de informação sobre mapas de violência, mapas de serviço, né, CAPs, de Unidade Básica de Saúde, do CRAS, e também mapas de rotas seguras em, né, momentos desses confrontos e de violência urbana. A gente pode falar também de alguns projetos de saúde mental, como, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio, por meio da Escola de Mediação, né, MED, mantém até hoje algumas ações de formação em justiça restaurativa, em mediação escolar, cultura da paz, oferecem cursos, oficinas e eventos voltados também para profissionais de educação. A gente não encontra muito bem a listagem de escolas que têm essa parceria firmada, mas existe ainda, né, a escola de mediação, em que as escolas podem fazer essa parceria para esses cursos de formação, capacitação dos seus profissionais também. E algumas outras experiências também em educação integral, né, em escolas de tempo integral, em que as oficinas ali oferecidas de movimento, de arte, música, capoeira, também são elencadas como estratégias de cuidado emocional, né. Ainda na educação de tempo integral, a gente pode ver que as experiências contam sobre o fortalecimento dos vínculos entre os profissionais e alunos e também essa ampliação do tempo de permanência na escola e também servido como um fator protetivo. Ainda no contexto do Rio de Janeiro, a gente pode falar de algumas propostas que são aplicáveis, seriam das parcerias, né, das escolas com as clínicas da família e CAPSI, projetos de saúde mental em algumas escolas estaduais, a gente teve conhecimento, diagnóstico territorial da escola em relação à violência, mobilidade, serviços disponíveis, protocolos de acolhimento pós eventos críticos, após tiroteios, acidentes, após luto. Existem também grupos de trabalho intersetorial regionalizado com as CREs, Secretaria Municipal de Educação, o SUS, capacitação para professores para os primeiros cuidados e práticas também restaurativas para conflitos em escolas particulares. Aí são algumas propostas que têm sido implementadas, né, e aplicadas no contexto do Rio de Janeiro, algumas mais localizadas, principalmente em áreas que têm esse conflito, né, e essa rotina de violência bem mais recorrente. Tá? Bem, importante dizer, né, que pensar em educação, a gente não pensa somente numa educação cognitiva, ou mesmo uma educação que pense em procedimentos, em conceitos, mas também em cuidado, tá? E cuidado é proteção, e proteção é garantir os direitos desses aprendizes, desses alunos. E que nenhuma escola ela funciona de uma forma isolada, né? Cada unidade escolar ela precisa e pode, né, ser uma referência em cuidado integral, um lugar onde a educação, a saúde possam se encontrar para garantir um desenvolvimento humano pleno. E finalizando aqui esses poucos, né, lampejos assim de reflexões, né, que a gente possa fazer uso e também se apropriar
desses equipamentos, desses protocolos, dessas fundamentações legais e também de certas referências, né, já passadas por algumas escolas, né, que deram um bom resultado, para que a gente possa, né, oferecer nas nossas escolas o cuidado, a proteção, né, e a educação integral que os nossos alunos precisam e merecem. Tá? Foi muito bom falar com vocês e propor essas poucas reflexões aqui, tá? E nos encontramos em alguns outros momentos aí, ainda em que nós conversamos e temos esses encontros em jornadas e em períodos em que nos propomos a pensar juntos e refletir sobre educação.